Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, Jesus leva Luísa para fora de si mesma, unida a ele, não quer deixá-la. E Jesus tem-na consigo na custódia. Aí, o que quer dizer isso? Vamos lá. Esta manhã, Jesus fez-se ver e transportou-me dentro de uma igreja. Ali eu ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão das mãos de Jesus. Que lindo, meu Deus! Depois disto, me abracei aos pés dele tão fortemente que não podia me separar. O pensamento das penas dos dias passados, isto é, da privação de Jesus, fazia-me temer tanto o perdê-lo de novo, que estando aos seus pés chorava e lhe dizia: desta vez, Jesus, não te deixarei mais, porque tu, quando vais de mim, me fazes sofrer e esperar muito. Então Jesus me disse: vem nos meus braços, que quero aliviar-te das penas passadas nestes dias. Eu quase não me atrevi a fazê-lo, mas Jesus estendeu as mãos e me levantou de seus pés, me abraçou e disse: não temas, que eu não te deixo. Esta manhã quero te contentar. Vem estar comigo na custódia. Então, como que é isso? Ela vai estar com ele dentro da custódia do ministro, do padre que leva comunhão para os doentes. Ou então vai estar dentro do tabernáculo com ela, né? Onde está a Eucaristia. Ela vai ficar ali com ele, aonde ele fica, vendo como que ele é aniquilado nas espécies eucarísticas, né? Aí, olha lá, e ambos nos retiramos sob custódia. Quem pode dizer o que fizemos? Aí dentro do tabernáculo, ou dentro lá de onde é levado para os doentes, né? Agora me beijava e eu a ele. Agora eu repousava nele e ele em mim. Agora eu via as ofensas que ele recebia, né? Porque na Eucaristia ali, as pessoas, né, que não sabiam se comportar direito na frente do tabernáculo eucarístico, e ela via e ela fazia os atos de reparação pelas diferentes ofensas que ela percebia das pessoas. Quem pode dizer a paciência de Jesus lá no sacramento? É tal e tanto que dá terror só de pensar. Mas enquanto estava fazendo isso, Jesus me fez ver o confessor que vinha me chamar em mim mesma e me disse: basta por agora, vê que a obediência te chama. E assim me parecia que minha alma retornava ao corpo, e em efeito o confessor me chamava obediência. Aí no outro trecho, o 13, 2:13. Jesus disse a Luísa: tu és o meu tabernáculo. Aliás, sinto-me mais feliz aqui em você, porque te compartilho as minhas dores. Então, ela estava com ele lá no tabernáculo eucarístico, lá normal, da custódia. E agora ele diz para ela que ela é o melhor lugar para ele ficar, né? Que é dentro dela. Daí, aos poucos, ele vai explicando para ela isso, né? Hoje, sem me fazer esperar tanto, Jesus veio logo e me disse: tu és o meu tabernáculo. Para mim, é o mesmo estar no sacramento que em teu coração. Aliás, em ti se encontra outra coisa demais, que é o poder participar minhas penas e te ter junto comigo como vítima vivente ante a divina justiça, o que não encontro lá no sacramento, lá no tabernáculo da custódia, né? E enquanto dizia estas palavras, se fechou dentro de mim. Estando em mim, Jesus fazia-me sentir agora as picadas dos espinhos, agora as dores da cruz. Então ela sentia nela essas penas, né? E lá na hora que ela estava na custódia, ela não sentia as penas, ela sentia as ofensas que fazia-se contra a presença eucarística, né? Então Jesus não podia participar as penas nela. Ele só podia mostrar para ela o que as pessoas estavam fazendo ali, né? E ali, agora, ele estando dentro da Luísa, aí ela pode sentir as penas, né, nela. E nós também sentimos a mesma coisa, tá? Então,
E enquanto dizia essas palavras, se fechou dentro de mim. Estando em mim, Jesus fazia-me sentir agora as picadas dos espinhos, agora as dores da cruz, os esforços e os sofrimentos do coração. Em torno do seu coração via um trançado de pontas de ferro que fazia sofrer muito a Jesus. Ah, quanta dor me dava vê-lo sofrer tanto. Teria querido sofrer tudo eu antes de fazer Jesus sofrer. E de coração lhe pedia que a mim me desse as penas, a mim o sofrer. Então Jesus me disse: Filha, as ofensas que mais trespassam meu coração são as missas ditas sacrilegamente e as hipocrisias. Quem pode dizer o que eu compreendi nestas duas palavras? Parece-me que externamente se faz ver que se ama, se honra, se louva, né, a Jesus, mas internamente se tem um veneno pronto para matá-lo. Externamente se faz ver que quer a glória, a honra de Deus, mas internamente se busca a honra e a estima própria. Todas as obras feitas com hipocrisia, mesmo as mais santas, são obras todas envenenadas que amarguram o coração de Jesus. Então ele está compartilhando para ela o que é mais dolorido, né? O que é mais triste para ele. Então, nós também sofremos tudo isso com Jesus, né? Ele comunica para a gente tudo o que ele sofre. Tudo que ele mais sofre, que mais tem sofrido é isso. Né? E as outras coisas também que os homens estão fazendo, ele vai nos comunicando também, né? Então vamos lá. Então ele estava na custódia, né? Estava lá no tabernáculo, dentro do tabernáculo, em espécie eucarística. E a Luísa ficou ali com Jesus, né? Percebendo a paciência dele, ficou encantada com ele, né? Como que lindo, né? Ver Jesus, como que é a paciência de Jesus no sacramento. Quem pode dizer a paciência, né? Porque estávamos lá em custódia depois da missa, né? Ele deu a missa, celebrou, deu a comunhão para ela nas próprias mãos dele, então é uma experiência assim, uau, né? Uau, nem sei o que dizer, só tenho que falar, meu Deus, que benção, né? Ela recebeu a Eucaristia das próprias mãos de Jesus, glória a Deus, que experiência incrível, né? E aí, ela, belezinha, não quis ficar sem Jesus, Jesus bonzinho, contentou ela, levou ela com ele, amém, amém, amém. E foi isso interessante, né? Dela ficar vendo ali, né, o que acontecia de ofensas ali e fazendo os atos de reparação pelas diferentes ofensas que ela percebia, né, que acontecia. Ela via lá que tinha era muitas ofensas. O que mais? Ela não. O que é as ofensas? Acho que as ofensas é justamente essas hipocrisias, né? Que Jesus acaba narrando. Que as pessoas vão ali pensando em honrar Jesus, mas no fundo, é nada. E realmente na igreja dá essa impressão mesmo, né? Que muitas pessoas às vezes entram na igreja, pelo menos, né? A igreja nossa católica sempre teve muito disso. Ainda mais nos tempos anteriores, né? Quando as pessoas nem entendiam nada e elas iam tão chique para a igreja, né? E quem mais era, que mais entendia o que estava sendo rezado ali eram os padres. O povo mesmo não entendia latim, era muito difícil. E aí era só vaidade mesmo, né? Estar ali, nossa, que coisa, nossa, né? Mas eu acho que não tinha nenhum, né? Eu acho que naquela época essas missas em latim, essas missas de sempre aí que eles falam, né? Tridentina, sinceramente, eu acho que Jesus estava bem chateado com essa missa, por isso que fez de tudo para acabar com ela, né? Nesses tempos nossos mais atuais aí, para poder ter uma vida, ter uma verdade maior né, nessa missa nova que a gente celebra, tem o vernáculo da própria língua, e Jesus com certeza é mais compreensível da pessoa que nós conhecemos de Jesus, que a missa principal, a missa que mais sagrada a Jesus é a vernáculo, é essa missa nova, né? E eles falam que não, eles falam que Jesus não tá, que essa liturgia é totalmente corrupta, totalmente corrompida, totalmente absurda, que ali pode fazer qualquer abuso litúrgico e tal, que os padres têm uma liberdade de fazer abuso litúrgico. Tudo bem, pode até ter mais liberdade de fazer abuso litúrgico. Na outra, para os padres é melhor. Para ele, né, para quem é o estudioso,
que sabe latim, que tem conhecimento, aquelas missas tridentinas é muito mais chique, muito melhor, muito mais chique, né? Muito mais, passa uma coisa muito, ai, meu Deus. Mas para o povão simplesinho de tudo, eu acho que nem iam na igreja. Acho que só ia na igreja os mais ricos mesmo, que iam e por uma estima mesmo, né? Por uma vaidade, sinceramente. Com certeza. Toda vez que Jesus me faz pensar nessas missas tridentinas, por mais bonitas que sejam, por mais bonita que a liturgia delas seja, por mais sentido maior que seja de sacrifício, de tal, mas Jesus mostra para mim o povo. Né? Na minha mente vem o povo que Jesus mostra para mim. E mostra para mim pessoas muito vaidosas. Só vaidade. Muita vaidade. Muita vaidade. É o que Jesus mostra para mim. Desculpa, mas é o que Jesus mostra para mim. Então, assim, né? E... Ah, Aline, mas na época da Luísa era missa tridentina. Talvez, eu acredito que era missa tridentina mesmo, né? Na época da Luísa, sim, né? E é justamente aí que ele está falando, que as missas eram mais sacrilegamente e mais hipocrisias havia. E ele, né, estava muito ofendido. Ele falou que era o que mais ofendia o coração dele. Então não é à toa, porque justamente na época da Luísa era a missa tridentina. Então, hoje tem também sacrilégio, tem, mas não vai ficar só dentro de uma classe de pessoas, né? Entendeu? Então, assim, e um monte de gente que não participa, né? Que não vai. Ou que se vai não entende nada, fica rezando o terço em vez de estar na missa entendendo aquele mistério. Gente, não entender, ir numa missa e você não entender o que o padre está falando, deve ser uma coisa tão ridícula que dá vontade de chorar, né? Ah, mas o latim não é difícil de entender. É hiper, super, mega difícil de entender. Eu não consigo ler latim, mas de jeito nenhum. E teria que aprender a língua para poder entender. Então, e é difícil, não é fácil entender latim. E a gente não tem muito condições nem de aprender inglês para aprender latim. Então, assim, obrigado, Senhor, se tem pessoas que se dedicam a aprender o latim hoje em dia, se tem pessoas que estão estudando a teologia, querendo aprender, amém, que lindo, fofo, fofuço, fufufo. Mas essas pessoas, e aí? Elas são pessoas realmente que estão se interessando pela santidade? Por que elas não vêm estudar o livro do céu, que dá muito mais trabalho ainda do que o latim? Então, assim, e que é muito mais, tem mais valor do que o latim. Você tá entendendo? Então, assim, sinceramente, eu acho que é pura vaidade das vaidades, continua sendo vaidade. É o que Jesus mostra para mim desses tradicionalistas. Desculpa, mas é o que Jesus mostra. Se alguém não concorda, peço desculpa para você. Mas é o que Jesus mostra para mim, tá? Estou sendo bem honesta, tá? E ele fala: as ofensas que mais trespassam meu coração são as missas ditas sacrilegamente e as hipocrisias. Então ela compreendeu que externamente se faz ver que é lindo, maravilhoso, se louva muito lindo, faz tudo muito bem feito, muito caprichado, mas internamente se tem um veneno pronto para matar. Porque a pessoa dentro de si, né, ela tá mostrando que ela sabe, que ela é maravilhosa, que ela é chique, que ela é fofa, mas, né, entendeu? Que se sente uma vaidade absurda, que é isso que Jesus não vai tolerar na pessoa, com certeza não, né? Externamente se faz ver que a glória é de Deus, mas internamente se busca uma honra e uma estima própria, com certeza. Eu sei o latim mais perfeito, eu sei fazer melhor, eu sou caprichoso, eu faço assim, eu sou aquele que tem a melhor roupa, aquele que tem a melhor túnica, aquele que... Então, eu imagino que é bem assim as missas tridentinas, tá? Todas as obras feitas com hipocrisia, mesmo as mais santas, são obras todas envenenadas que amarguram o coração de Jesus. Então, eu consigo pensar muito nessas realidades. Tem padres santos? Tem. Ela falou deles, né? Que tem padres santos, que Jesus acaba, né, entrando no padre, ele mesmo celebra a missa, né, na pessoa do padre que é santo. Mas nem todos são. E muitos machucam o coração de Jesus e se acham muito poderosos. E é uma estima própria incrível e é uma vaidade, uma honra pessoal muito grande, né? E é isso que Jesus passa para mim, que era a igreja antigamente, quando era a missa tridentina. Mostra muito isso. E essas pessoas que vão em missas tridentinas hoje, que usam véu,
usam saia, usam desculpa, tá? E eu sinto neles passar uma sensação muito grande de vaidade. Eu consigo, você não consegue. Eu sou e você não é. Eu sinto muito esse sentimento passado por essas pessoas. E toda vez que eu vejo um vídeo deles, é muito assim, sabe? Todos estão condenados e nós estamos certos. Todos vão para o inferno e nós não vamos. É muito isso. E é justamente o farisaísmo que mais Jesus detestava nos fariseus e doutores da lei naquela época. E aí eu vejo repetir aquela mesma religião judaica que Jesus teve pavor e que Jesus, né, cansou e destronou. E aí agora a nossa igreja precisa passar por uma purificação. Não estou falando que as missas maravilhosas são maravilhosas, essas que a gente vê, nossa, eu não são perfeitas, tá? Não sei, o tempo de hoje, a geração que nós temos é terrível. Mas a gente percebe pelo menos que as pessoas vão mais com mais sinceridade, vai com mais entendimento. Pelo menos isso a gente sabe. Que a pessoa está indo por um entendimento e não tem muito vaidade ali. A gente não vê muita vaidade, todo mundo é muito igual ao outro, ninguém fica tratando ninguém. A missa é bem seca, as pessoas, a gente muitas vezes vai na igreja, um nem olha para o outro, então não tem nem espaço muito para vaidade. Os que são mais vaidosos, que o padre falou para mim na reunião, é os cantores e os ministros da Eucaristia. São o grupo mais vaidoso hoje em dia, tá? Então, é mais isso. Mas antes, não era. Antes era todo mundo vaidoso, né? E hoje é mais assim, se contém um grupo que é, somente 2 grupos que são. E Deus abençoe que também parem de ser também, que Deus cure esses grupos de pessoas que ainda são vaidosos e procuram ainda estima própria e fazer o seu showzinho e parecer lindo para as pessoas, né? Que Deus possa curar isso aí, né? Libertar todos dessas coisas que Jesus detesta, né? Então é isso. Jesus, eu confio em vós, fit. Deus abençoe a todos até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 21 de agosto, volume 2, 9 de abril de 1899. Jesus leva Luísa para fora de si mesma, unida a ele. Não quer deixá-la e Jesus tem-na consigo na custódia. Esta manhã Jesus fez-se ver e transportou-me dentro de uma igreja. Ali ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão das mãos de Jesus. Depois disso, me abracei aos pés dele, tão fortemente que não podia me separar. O pensamento das penas dos dias passados, isto é, da privação de Jesus, fazia-me temer tanto o perdê-lo de novo, que estando a seus pés chorava e lhe dizia: Desta vez, ó Jesus, não te deixarei mais, porque tu, quando te vais de mim, me fazes sofrer e esperar muito. Então Jesus me disse: Vem nos meus braços que quero aliviar-te das penas passadas nestes dias. Eu quase não me atrevi a fazê-lo, mas Jesus estendeu as mãos e me levantou de seus pés, me abraçou e disse: Não temas, que não te deixo. Esta manhã quero te contentar. Vem estar comigo na custódia. E ambos nos retiramos sob custódia. Quem pode dizer o que fizemos? Agora me beijava e eu a ele. Agora eu repousava nele, Jesus em mim. Agora via as ofensas que recebia. E eu fazia atos de reparação pelas diferentes ofensas. Quem pode dizer a paciência de Jesus no sacramento? É tal e tanto que dá terror só de pensar. Mas enquanto estava fazendo isso, Jesus me fez ver o confessor que vinha me chamar em mim mesma e me disse:
Basta por agora, vê que a obediência te chama. E assim me parecia que minha alma retornava ao corpo. E, em efeito, o confessor me chamava à obediência. Então, ela estava na igreja com Jesus, estava ouvindo a Santa Missa. E recebeu a comunhão das mãos de Jesus. Incrível, né? E aí ela estava sofrendo muito por causa das penas da privação. Por causa das penas da privação. Aí ele falou, vem ficar comigo então, né? Para aliviar suas... Vem nos meus braços que quero aliviar-te das penas passadas nestes dias. E aí ela foi, a alma dela, né? Ela saiu do corpo, tinha saído do corpo. E foi ficar com ele no tabernáculo. Não temas que não te deixe, esta manhã quero te contentar. Vem estar comigo na custódia, no tabernáculo. E ambos nos retiramos sob custódia. Tipo, ela ficou com ele sacramentado. Quem pode dizer o que fizemos? Agora eu me beijava e a ele, agora eu repousava nele e Jesus em mim. Agora via as ofensas que recebia, e eu fazia atos de reparação pelas diferentes ofensas. Quando ela estava com ele no tabernáculo, então ela só via as ofensas que ele recebia das pessoas, mas ela não sentia as penas dele, que é o que ele no próximo trecho vai falar, né? No próximo trecho, ela é o tabernáculo. Ele vem habitar no coração dela e ela sente as penas, as penas que ele sente, o sofrimento que ele sente. Quando ela estava junto com ele no tabernáculo, é como se fosse assim, ela estava junto com ele, mas não era ele dentro do coração dela. Então ela via o que ele estava sofrendo como se fosse assim externamente, de fora, como se fosse assim de fora. Aí ela via as ofensas que as pessoas faziam. Quem pode dizer a paciência de Jesus no sacramento é tal e tanta que dá terror só de pensar. Mas enquanto estava fazendo isso, Jesus me fez ver o confessor que vinha me chamar a mim mesmo e te disse, basta por agora, vê que a obediência te chama. Aí ela retornou para o corpo, que o confessor estava chamando ela ela estava nesse estado, né, de petrificação, Aí o confessor chamou ela e ela voltou para o corpo. Aí no próximo trecho, no 12 de abril de 1899, é no mesmo dia, não, 9 de abril, ou esse é 12. Jesus disse a Luísa, tu és o meu tabernáculo. Ele não quer, o que ele mais quer não é que a gente fique fazendo companhia para ele no tabernáculo, junto com ele no tabernáculo. Ele quer que a gente seja o tabernáculo. E ele vem habitar no nosso coração e nossa alma, nosso coração, seja o tabernáculo. Ele vai ficar custodiado no nosso coração. Os véus que cobrem o corpo, sangue, alma e divindade no sacramento é o sangue, o pão, né, e o vinho, que cobre corpo e sangue, alma e divindade ali. E o que ele quer é que esses véus que vai cobrir o corpo, sangue, alma e divindade dele seja o nosso corpo, o nosso sangue, seja o nosso corpo, nós somos criados para ser essa morada dele, né? E aí tudo que ele vai sofrer vai ser no nosso coração, a gente vai sentir tudo que ele sente. Tu és o meu tabernáculo, aliás, sinto-me mais feliz em ti, porque te compartilho as minhas dores. Porque ele não compartilha as dores com o trigo, não tem como. Mas com o coração humano ele compartilha as dores, tudo que ele sofre.
as dores, as alegrias, as tristezas, tudo, todos os pensamentos. Sinto-me mais feliz em ti, porque te compartilho as minhas dores. Sente, é muito diferente, porque aí ele está dentro do seu coração. Ele é a batida do seu coração. Hoje, sem fazer esperar tanto, Jesus veio e logo me disse: Tu és o meu tabernáculo. Para mim é o mesmo estar no sacramento que em teu coração. Meu Deus, que lindo. Para mim é o mesmo que estar no sacramento que em teu coração. Aliás, em ti se encontra outra coisa a mais, que é o poder participar minhas penas e te ter junto comigo como vítima vivente ante a divina justiça, o que não encontro no sacramento. Ele pode compartilhar as penas, assim, quando a gente pensa que Jesus compartilha as penas dele, a gente não, ele faz isso com a gente. Ele nunca pode ler o livro do céu pensando assim, ele fazia assim, é a Luísa, fazia isso com a Luísa. Luísa era crucificada, Luísa sentia as dores dele, Luísa sentia dores, quando ela voltava do corpo, ela estava sentindo a dor mesmo, mas não dava para ver as chagas, tinha os estigmas, né? Mas não dava para ver no corpo, mas na alma. E ela sentia dor também no corpo depois que voltava e tudo. Isso não acontece com a gente. Claro que acontece. Não dessa mesma forma. Mas Jesus compartilha as dores dele falando, colocando os pensamentos dele nos nossos, mostrando pra gente as coisas como ele vê, mostrando esses sacrilégios, essas ofensas, tudo que ele mostra, que a gente vê de ofensas, ele mostra pra gente, a gente enxerga com o olho dele, ouve com os ouvidos dele, e sente essa dor dele, ele pode compartilhar as dores dele falando, mostrando, usando a nossa alma, as potências da nossa alma, nossa inteligência, memória, vontade. Então, quando a gente vê uma situação, uma notícia, igual tanta notícia de abuso sexual infantil, meu Deus, que dor que a gente sente. A gente fica estarrecido assim. Que a gente ouve com o ouvido de Jesus. É Ele e nós ouvindo, a gente é um tabernáculo. Um tabernáculo. Então, Ele compartilha com a gente as dores, as penas, o que Ele está sofrendo, tudo que está acontecendo no mundo, Ele está vendo, Ele está sofrendo, vendo tudo. Quando a gente vê, Ele vendo em nós. E na hóstia, Ele não pode fazer isso, Ele não compartilha, Ele não conversa com a hóstia. Ela não fala. A hóstia não corresponde, não tem vontade, não tem inteligência. E Ele estando no nosso coração, Ele pode falar e ser ouvido, ser compreendido. Tu és o meu tabernáculo, para mim é o mesmo estar no sacramento que em teu coração. Aliás, em ti se encontra outra coisa a mais, que é poder participar minhas penas e ter junto comigo como vítima vivente ante a divina justiça, o que não encontro no sacramento. E enquanto dizia essas palavras, se fechou dentro de mim. Estando em mim, Jesus fazia-me sentir agora as picadas dos espinhos, agora as dores da cruz, os esforços e sofrimentos do coração. Em torno de seu coração via um trançado de pontas de ferro, que fazia sofrer muito a Jesus, meu Deus. Quanta dor me dava vê-lo sofrer tanto. Teria querido sofrer tudo eu, antes de fazer sofrer a meu doce Jesus. E de coração lhe pedia que em mim me desse as penas, a mim eu sofrer. Então Jesus me disse: Filha, as ofensas que mais trespassam meu coração são as missas ditas sacrilegamente, e as hipocrisias. Aí pra você ver que ela falou, né? Ela pediu: Jesus, me dá as suas penas. Aí ele foi e falou para ela. Ele falou. Então ele fala, ele dá as penas pra gente falando delas. Ele foi e revelou para ela. Quando ela falou,
ela pedia para ele: me dá suas penas, me dá suas penas, fala o que é, o que está fazendo sofrer tanto, que esse trançado, como se fosse uma coroa de espinhos no coração, trançado de pontas de ferro que fazia sofrer muito a Jesus. O que é que te causa tanta dor, Senhor? Aí ele responde: as ofensas que mais trespassam meu coração são as missas sacrílegas e as hipocrisias. Então ele revela, e ele faz isso com a gente, revelando o que ele está sofrendo. Aí como que ele faz isso? Ele mostra, tá na internet aí um monte de vídeo, um monte de coisa para ver, que mostra o que mais está fazendo Jesus sofrer. É ele que mostra pra gente. Quando a gente está vendo essas coisas, ele que nos move a ver. E é o que ele está sofrendo. Ele está compartilhando as dores dele. Com os tabernáculos vivos, ele pode compartilhar as dores dele, as penas dele. O que mais está fazendo o coração dele sofrer, ele fala, ele mostra. E aí, se você não quer ver, se você se recusa e não quer ver o que Jesus está mostrando, não quer falar sobre os assuntos que ele traz, assim, você é um tabernáculo, mas a sua vontade opõe ao que Jesus quer fazer. Então, a hóstia, ela não corresponde, mas ela também não se opõe à hóstia, a hóstia mesmo de trigo e água. Ela não corresponde, mas ela também não se opõe, porque ela não tem vontade. Mas nós temos vontade. E para sermos hóstias, essa vontade tem que não fazer oposição a Jesus. Se fizer oposição a Jesus, não tem como. Não vai ser a vida dele na nossa. Vai ser a nossa vida e ele na nossa vida, mas assim, não dominando e reinando como ele reina em si mesmo. Como ele domina na casa dele, no céu. Vai ser assim, você dá um espaço só para ele no seu coração, um espacinho só para ele. Só um espacinho no seu coração para ele, não é? E ele não vai poder falar o que ele quiser, te mostrar o que ele quiser mostrar, conversar com você o que ele quiser conversar, o que mais está fazendo o coração dele sofrer. Eu não quero ver, igual ele mostrou pra gente aqueles vídeos lá do pai que abusou da filha de 11 anos. Pai, gente, ele é pai, não é padrasto, ele é pai. Meu Deus, é assustador. Aí você fala, eu não vejo essas coisas não, sai de mim com essas notícias aí. Não quero nem ver, quero nem ter contato com essas coisas das trevas. Pois é, complicado, né? Porque é Jesus que tá sofrendo. Ele tá mostrando o que mais tá fazendo o coração dele sofrer quando ele mostra essas notícias. É o que ele tá vendo. É o que tá fazendo o coração dele sofrer. Muita coisa. Aí, quando você não quer ver, você está se opondo, né? Não sendo dando esse domínio total para ele. Aí ele falou num trecho ele falou assim, no volume 17, que a alma que que a alma que não vive na vontade divina é como se fosse assim, um exemplo de a alma que vive na vontade divina e a alma que não vive, a diferença. A alma que não vive na vontade divina é como se fosse assim, um pai. Ele fala assim, quando a alma faz a um lado sua vontade, não lhe dando nem sequer um ato de vida, minha vontade faz de dona na alma, rainha, manda e impera. Se encontra como se estivesse em sua casa, isto é, como em minha pátria celestial. Então você deixa Deus fazer o que Ele quiser mostrar, o que Ele quiser falar, o que Ele quiser desabafar, que seja a coisa mais triste, você não se opõe. Você deixa de lado sua vontade em tudo, em todos os atos. É como se ele estivesse na casa dele, na pátria celestial, que ele reina e domina como em sua casa. Assim que sendo casa minha, domino, disponho, coloco nela do meu, porque como minha habitação posso pôr o que eu quero, para fazer com ela o que eu quero, e receba a maior honra e glória que a criatura pode me dar, que é ser esse tabernáculo,
Ser um tabernáculo é dar essa morada plena, esse domínio pleno. A hóstia não se opõe a nada, só que ela não se opõe porque ela não tem vontade. Mas ele quer que a gente seja hóstia e não se opor. E deixar ele, a nossa alma ser uma morada dele. E ele reinar como ele reina no céu, que é a pátria dele. O título do trecho é Cada alma é uma habitação da vontade divina. Cada alma é uma habitação da vontade divina. Então, quem vive na vontade divina é assim. Ele domina e reina, coloca o que ele quiser, faz o que quer. Em troca, quem quer fazer sua vontade, faz ela de dona. Dispõe, manda, e minha vontade está como uma pobre estranha. Não é tomada em conta e muitas vezes desprezada. Gostaria de pôr do meu, mas não posso, porque a vontade humana não me quer ceder um lugar. Mesmo nas coisas santas, ela quer fazer como cabeça, e eu nada posso pôr do meu. Nossa, Jesus, misericórdia. Até nas coisas santas, a pessoa quer ditar as regras. É a história da missa tridentina que Jesus falou. Eu vou falar depois disso, da missa tridentina. Até nas coisas santas, o jeito que a igreja tem que celebrar a missa, a pessoa tem que colocar a vontade dela. E ela não quer saber da vontade de Deus. A vontade de Deus é desprezada. A vontade de Deus está como uma estranha, uma pobre estranha. Não é tomada em conta. Não é levado em conta o que Deus quer. Porque as pessoas, sabe que a pessoa pergunta, Jesus, qual é a missa que o Senhor quer? Qual é a sua vontade em relação à liturgia, à missa, à linguagem que vai ser? Né? Não, a pessoa acha que tem que ser assim e não quer saber. Até nas coisas santas ela quer colocar, ela que quer dominar e falar e dizer, e ditar e fazer acontecer. E nada posso colocar do meu. Como me encontro mal na alma que faz reinar sua vontade? Acontece-me, aí ele fala um exemplo, como que é isso? Acontece-me como a um pai que vai buscar um filho seu distante, ou então um amigo a outro amigo. Então, é um pai que vai, por exemplo, o filho mora longe e ele vai lá buscar o filho. A Aline, por exemplo, vai lá em Belo Horizonte buscar o filho dela, que tá lá. Foi lá com o Alan buscar o filho dela lá em Belo Horizonte. E aí, enquanto toca, abre-se a porta, mas deixa ele na primeira sala. Não lhe prepara o alimento, nem uma cama onde deixá-lo descansar. Não lhe fazem parte nem das suas alegrias, nem das suas penas. Que afronta, que dor para este pai, ou bem para um amigo. Então, eles chegam lá, aí o menino, acho que é Vinícius, não sei, esqueci o nome dele, o que mora em Belo Horizonte. Deixa ela lá na sala. Espera aqui, pai, que eu já vou. Pode ficar aqui na sala. Não chama eles para conhecer a casa, não dá comida para eles, não deixa ele, não fala do que ele está vivendo, não conversa com eles. Deixa ele lá no cantinho, os dois lá no cantinho lá, nem conversa direito. Ah, pai, tô indo almoçar ali com meus amigos, você pode ficar aqui na sala com a mãe, tipo assim. Imagina a situação. Se levou tesouros para presenteá-los, nada deixa e sai ferido no fundo de seu coração. Ao contrário, com o outro, não apenas o veem, põe-se em festa, preparam-se o melhor alimento, a cama mais macia, aliás, dão-lhe pleno domínio sobre a casa e até sobre eles mesmos. Não é isto a maior honra, amor, respeito, submissão que se pode usar com um pai ou com um amigo? O que não deixará de belo e de bem para compensar tanta generosidade? Então é muito diferente. Aí é chegar na casa do filho e falar, pai, vem, fica aqui, eu vou te mostrar a casa, tal. A casa é sua, pai, pode fazer o que o senhor quiser, está tudo aqui à sua disposição. Faz o que o senhor quiser e eu também estou aqui à sua disposição. O que o senhor quer? Né? É totalmente diferente. Tal é a minha vontade. Vem do céu para habitar nas almas. Olha que lindo. E em lugar de fazer-me dono e senhor, me tem como estranho e abandonado. Mas minha vontade não se vai embora. Não se vai. Embora me tenham como estranho, permaneço no meio deles, esperando para dar-lhes meus bens, minhas graças e minha santidade. Então, é isso, ser um tabernáculo. A vontade divina vem do céu para habitar nas almas. E o que ela quer? Dominar como reina no céu. Dominar como domina no céu.
E aí ele falou, as ofensas que mais trespassam o coração são as missas ditas sacrilegamente e as hipocrisias. Quem pode dizer o que compreendi nessas duas palavras? Parece-me que externamente se faz ver que se ama, se louva ao Senhor, mas internamente se tem o veneno pronto para matá-lo. Externamente se faz ver que se quer a glória e a honra de Deus, mas internamente se busca a honra, a estima própria. Todas as obras feitas com hipocrisia, mesmo as mais santas, são obras todas envenenadas que amarguram o coração de Jesus. Então, nessa época da Luísa, era realmente missa tridentina. A missa tridentina foi até 1969. E o último volume do Livro do Céu é 1938. Então, era missa tridentina. Então, eu fico pensando, né? Realmente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quanta dor que Jesus sentia, porque como as pessoas não estavam entendendo o que estava sendo falado, a maioria das pessoas não entendiam o que era falado, era muito mais distração acontecia. Como a pessoa não conseguia entender, como que ela ia se aderir àquele mistério, ali, entender, corresponder àquele mistério? Era muita vaidade que acontecia. Muito campo para vaidade, né? Era mais assim um status, participar da missa era mais status. Como que a gente ia... Porque assim, como que a nossa vontade... O pai estava falando isso para Santa Catarina de Sena. Como que a vontade adere a Deus? É pela inteligência. A inteligência compreende e ama o que está sendo compreendido, e a vontade quer o que entendeu, né? A vontade quer. Então, a vontade né, a gente entende Deus, o que Deus está falando. Conhece Ele através da inteligência. Foi assim que Ele nos criou. Inteligência, memória e vontade. Então, a gente usa essas três potências para poder ter ser essa morada divina. Mas aí, se não entende, naquela época não entendia, não tinha assim... As pessoas não tinham tanto acesso, não tinha acesso igual a gente tem hoje a Bíblia, a palavra de Deus. E a missa era em latim. Então, como que a pessoa tinha acesso ao conhecimento? E naquela época, muitas pessoas não tinham tanto estudo assim. Tinha muita gente que não sabia ler. Tinha muita gente que não sabia ler. Então, como que era? Como que ia acontecer esse processo da pessoa ser um tabernáculo, se não passava pela inteligência? As palavras, se ela não entendia a linguagem. Em casa ela não tinha acesso à Bíblia, a palavras de Deus assim. E na missa era tudo em latim, exceto a homilia, mas só na hora da homilia que ela entendia. Então é bem complicado. E aí hoje eles querem que volte essa missa. Meu Deus, é muita vaidade. Ah, é por causa da beleza da liturgia, a beleza dos ritos. Mas e o interior? Aí fica só uma coisa externa, né? Por isso que falou, é muita vaidade. Ah, eu sei, eu entendo sim, porque eu sei latim, eu estudo latim, eu sei. Eu sei tudo que está acontecendo lá, eu entendo tudo, eu estudei o ritual, eu estudei, então é muita vaidade. E as pessoas que não estudaram? Aí se todo mundo, se a missa for desse jeito para todo mundo, não tiver mais missa em português, voltar ao que era antes, né? E as pessoas que não estudaram, e os pobres pequeninos que não estudaram, que não entenderam, que não tem tempo de ler, de entender tudo, vai ficar de fora do conhecimento? É muita vaidade. Meu Deus. Aí, hoje aí eles ficam falando, a gente entende, porque já sabe o que é. Sabe porque, por causa da missa em português, que já tem muito tempo que a gente está ouvindo. Se a gente hoje, quem vai à missa tridentina hoje, que nasceu nesse tempo,
e vai a uma missa tridentina, entende o que está acontecendo lá. Por quê? Por que entende? Porque ficou a vida inteira ouvindo a missa em português. Aí entende. Já sabe mais ou menos o que está sendo falado. Mas mesmo assim, a liturgia da missa não é igual todo dia. Não é igual. Então tem muitas palavras lá que na oração eucarística, de acordo com a data, com o tempo litúrgico, que é de acordo com o tempo litúrgico, e a gente entende, a gente reza, a gente tá rezando, a igreja está rezando, elevando essas orações para Deus, e a gente está entendendo o que a gente está falando, prestando atenção naquelas palavras, e são muito importantes. A liturgia mesmo da Páscoa é muito incrível. A gente sabe o que está rezando, entende o que está rezando e tem consciência do que está falando. Se voltar, ele vai ficar lá. Eu sei que o padre naquele momento está fazendo a oração eucarística, tá fazendo o ofertório pelos gestos que ele está fazendo, mas eu não entendo o que ele está falando. Como que eu vou participar? Ter comunhão e falar amém. A gente fala amém concordando com o que o padre falou. Eu nem sei o que ele falou. Meu Deus, muita vaidade. E aí fica só no externo, fica no externo. Por isso que Jesus está falando. As ofensas que mais trespassam meu coração são as missas ditas sacrilegamente e as hipocrisias. Por fora tá louvando, tá adorando, tá usando, externamente tá lindo, todo mundo lá em silêncio, sem bater palma, de véu, todo mundo tranquilo, aquela missa linda. Mas por dentro, e no coração, o que é que tem no coração? Então é complicado, né? Então vamos lá, vamos ler, eu vou ler as perguntas. O que você entende em Jesus, em Luísa estar junto com Jesus em custódia? É que que a alma dela tinha saído do corpo e ela estava junto com Jesus no tabernáculo, junto com ele lá, ele sacramentado, mas ela junto com ele, não unida como ela sendo uma hóstia viva. Ela perto dele, próxima dele, assim, a alma dela lá junto com a dele. Como você imagina essa experiência de Luísa com Jesus? Eu imagino ela junto com ele, assim, ela do lado dele, como se fosse ela do lado dele no tabernáculo e ela vendo o que está acontecendo ali, só que de fora. Aí chega uma pessoa lá, ela tá na capela com ele. Aí chegam as pessoas para rezar. E ela ouve tudo que a pessoa tá falando. Porque é a alma, ela tá na alma, só a alma dela, né? Então ela consegue ver o que Jesus tá vendo. É assim que eu imagino. E ela vê as ofensas, aí a pessoa chega. Às vezes o padre, por exemplo, tá lá na igreja. E ele tá ali totalmente distraído. Não tá nem se importando com Jesus, tá cuidando das coisas do mundo. Tá lá na igreja, mas tá totalmente... ele tá ali o tempo todo, né? O padre. Mas ele tá totalmente distraído com as coisas do mundo, resolvendo as coisas da terra e não tá fazendo isso por amor a Deus. Ela vendo essa situação. Ele tá celebrando a missa e é só as palavras só saindo da boca dele, mas por dentro ele não tá unido com Jesus. Não tá vivendo a santidade, então é uma hipocrisia, tá só falando da boca para fora. Aí ela vê essas ofensas, mas não sente as penas porque ele não tá, ela tá junto com ele, vendo as ofensas de fora. O que você entende desse desabafo de Jesus sobre essas ofensas que mais trespassam o seu coração? Então né, Jesus trouxe essa informação da missa tridentina, né, que nessa época a missa era em latim.
Então tinha muita... As pessoas não estavam ali participando, entendendo o que estava acontecendo, então ficava um ato assim muito externo. Eu fui a uma missa tridentina, mas como eu já sabia o que o padre estava fazendo, assim, por causa de ter ouvido tantas missas em português, eu fiquei, assim, contemplando, achei bonito, mas, assim, eu não estava entendendo o que ele estava falando. Eu entendia a única coisa que eu sabia acompanhar ele era o Pai Nosso. O Pai Nosso meu Deus, eu fiquei olhando, eu fiquei, assim, contemplando, mas não... Mas tem muito tempo isso, muito tempo. E eu entendia por causa disso, já ter participado de missa em português, mas e as pessoas que nunca tinham participado? Não entendi o que estava sendo falado. E tinha catequese, assim, para as pessoas fora da missa, para explicar, literalmente explicar. Não sei. Tinha uma catequese para explicar o que estava acontecendo ali. Então as pessoas ficavam muito assim, voando, assim, boiando, porque não estavam entendendo. A maioria das pessoas não entendia, então ficava muito no, 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 no externo, no ato externo de estar participando ali. Não tinha um amor por Deus, assim, não estava entendendo o que estava acontecendo. Muita vaidade, interesse. Tinha muito antigamente tinha muita coisa assim de as famílias se aproximar da igreja e querer que o filho fosse padre por causa de estudar. A gente ouve muito falar isso. Eu queria que mandei meu filho para o seminário para ele estudar. Era uma forma de ter acesso à faculdade. Então tinha muito interesse, assim. Não era por amor a Deus. Era por um interesse humano, para o filho ter um diploma. E ele ia. Jesus não tolera a mentira, a hipocrisia. Fale sobre isso. Ele fala, né? As ofensas que mais trespassam meu coração são as missas ditas sacrilegamente e as hipocrisias. É falar, a pessoa não é sincera. Por fora ela tá louvando a Deus, adorando, dizendo que ama a Deus, mas no fundo tem um interesse, um veneno do interesse próprio. Ela se aproxima de Deus, mas não é por amor a Ele, é por interesse. Então é isso. As mesmas coisas. Aí ela fala aqui, né? Ela fala, parece-me que externamente se faz ver que ama, que louva ao Senhor, mas internamente se tem um veneno pronto para matá-lo. Pois é, aí tem um interesse, essa questão do tradicionalismo. Falam tanto que ama a Deus, que ama, que é, tipo assim, que é um amor pela liturgia, pela igreja, que tipo assim, são os defensores, né, da igreja, mas aí vivem em desobediência ao Papa. Então, assim, totalmente contraditório, né? Vivem em desobediência ao Papa, perseguindo a própria igreja. Então, é uma coisa, um veneno, né? Um veneno. Fala que ama, mas ao mesmo tempo quer destruir. Ao mesmo tempo tá perseguindo. Uma coisa assim, muito dolorido isso. Fala que, olha só, fala assim. Nossa, eu vi um vídeo esses dias do menino falando. E ele falando até da misericórdia de Deus. Da propagação da divina misericórdia.
que tudo para eles é inválido. Meu Deus do céu. Então, o que Jesus falou para Santa Faustina tá tudo riscado, para eles não tem valor. Então, ao mesmo tempo que fala que ama a Deus, tá perseguindo, tá falando, tá perseguindo ele mesmo, igual o farisaísmo, né? O Saulo, né, falava que era por Deus, matava os cristãos em nome de Deus. Aí Jesus vem e fala, aparece para ele, Saulo, por que me persegues? Tá me perseguindo, matando os cristãos, tá me perseguindo. Então, falar que tudo que aconteceu, a devoção à misericórdia de Deus, que a Santa Faustina, que foi revelado para Santa Faustina, para eles é tudo. Tem gente que fala que aquilo ali é tudo mentira. Então, tá perseguindo o próprio Jesus, porque foi ele que falou para ela, da misericórdia, que revelou. Meu Deus, é muito sério, né? Mas internamente busca a honra e a estima própria. Não tá querendo a glória de Deus, a honra de Deus. Deus fala o que ele fala para Santa Faustina sobre os pecadores, a misericórdia dele e tudo. Aí a gente quer também, nossa, Jesus quer as almas e a gente quer também. Então há muitas pessoas falam que é em nome de Deus, mas tá condenando as almas e não querendo o mesmo que Jesus quer salvar. E fala que é em nome dele. E tá falando um monte de gente, não, vai tudo pro inferno. Quem tá participando da missa hoje tá cometendo um sacrilégio. Quem tá comungando hoje tá comungando sua própria condenação. Eles falam isso. E o que mais Jesus quer é que a gente seja salvo. E eles estão condenando. Imagina a gente condenando todo mundo. Misericórdia, Senhor. Que dor. Não estão comungando com Jesus do mesmo desejo dele de salvação, de santidade para todo mundo. Meu Deus. Nossa, Jesus, que dor. A pessoa pensar isso, falar isso. Todo mundo que está participando da missa hoje tá em pecado. Então, se eles fizeram a matemática na cabeça deles, a matemática é assim, tá todo mundo no inferno, então. Porque vai morrer tudo, vai morrer tudo. Se nada é válido, os sacramentos não são válidos, então tá todo mundo que está morrendo e não está participando da missa tridentina, está indo para o inferno. Porque eles vão fazer a conta assim, tá todo mundo, o batismo dessas pessoas não é válido, o sacramento da confissão que eles receberam não é válido, a comunhão não é válida. E aí, se quem está morrendo tudo em pecado mortal, então tá tudo indo pro inferno. Imagina a situação. Então, isso é querer a glória de Deus? Isso é comungar com o mesmo desejo de Deus, que é de salvar todo mundo, que morreu por todos. Por todos, eles falam, não, morreu por todos, não morreu por muitos. Mudaram. Depois que mudou a oração eucarística lá e fala por todos, tá tudo errado, não vale. Meu Deus. Tira totalmente. Não pensam. A intenção da pessoa não vale nada. Deus perdeu totalmente. Tira o poder de Deus. Deus não tem poder de salvar ninguém mais. Depois do Concílio Vaticano II, acabou, ninguém mais é salvo. Ninguém mais está indo para o céu. Ninguém mais está sendo salvo. Meu Pai. Vai totalmente contra o que Jesus deseja, o que ele fala, o que ele quer, a vontade dele. Misericórdia, Senhor. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reino na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus leva a Luísa para fora de si mesma, unida a Ele. Não quer deixá-la e Jesus tem-na consigo na custódia. Esta manhã, Jesus fez-se ver e transportou-me dentro de uma igreja.
Ali ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão das mãos de Jesus. O próprio Jesus deu ele mesmo para ela, né? Que lindo, né? Receber da própria mão de Jesus, né? Depois disso, me abracei aos pés dele, tão fortemente que não podia me separar. Ai, coisa mais linda, gente. Eu amo o pé de Jesus, eu fico vendo o pé de Jesus aqui na foto, eu fico admirada com os pés de Jesus, né? A vontade de nós é fazer o mesmo, né, dela, né? Ficar abraçada nele, os pés de Jesus. Não, eu acho tão bonito. Ai, o pensamento das penas dos dias passados, isto é, da privação de Jesus, fazia-me temer tanto e perdê-lo de novo, que estando a seus pés chorava e lhe dizia: desta vez, ó Jesus, não te deixarei mais, porque tu, quando te vais de mim, me fazes sofrer e esperar muito. Então Jesus me disse: vem nos meus braços, que quero aliviar-te das penas passadas nesses dias. Eu quase não me atrevi a fazê-lo, mas Jesus estendeu as mãos e me levantou de seus pés, me abraçou e disse: não temas, que não te deixo, esta manhã quero te contentar. Vem estar comigo na custódia, que é essa união com Ele através do sacramento, né? Essa união com Jesus. E ambos nos retiramos sob custódia. Quem pode dizer o que fizemos? Agora me beijava e eu a ele, agora eu repousava nele e Jesus em mim. Ai, meu Deus. Agora vi as ofensas que recebia e eu fazia atos de reparação pelas diferentes ofensas. Olha, tá vendo? E eu fazia atos de reparação pelas diferentes ofensas. Quem pode dizer a paciência de Jesus no sacramento? É tal e tanta que dá terror só de pensar. Então não é brincadeira não. Né? Não é brincadeira não, as ofensas que Jesus sofre no sacramento não. Então, como ela fala, né? A paciência que ele tem. Porque você fala só um Deus mesmo para ter essa paciência, né? Com tanta coisa, né? É tal e tanta que dá terror só de pensar. Mas enquanto eu estava fazendo isso, Jesus me fez ver o confessor que vinha me chamar em mim mesmo e me disse: basta por agora ver que a obediência te chama. E assim me parecia que minha alma retornava ao corpo e em efeito o confessor me chamava a obediência. É quando ela volta, né, ao estado normal, né? Então é maravilhoso, né, esse momento, mas também intimidade com Jesus não significa só ficar de beijo e de abraço, não. Significa ouvir as ofensas que ele tem para recebido, né, que ele está recebendo, ouvir as amarguras também, porque você compartilha tudo. Então, é ouvir também essas amarguras que ele vai falar delas e você está ali pronto a reparar ele continuamente por cada ofensa diferente. Porque é o que acontece quando ele mostra para nós, né? Uma coisa diferente da outra, né? Várias realidades acontecendo, né? Várias realidades de tragédia aí acontecendo, justamente para que a gente possa fazer os atos opostos a esses, né? Fazer a reparação que ele deseja. Então, a gente também vive nessa custódia com Jesus, que é dentro de nós, essa união com Ele, né? E Ele conosco. Então, nós vivemos nessa custódia também com Jesus, essa união de ouvi-lo, né? De prestar atenção nele, de conversar com Ele, né? De dar atenção para Ele, de reparar Ele, né? De prestar atenção no que Ele tem para dizer. Então, todos nós somos chamados a estar, né, nessa custódia junto com ele, né? Aí aqui vai falar no outro trecho: Jesus disse a Heloísa: tu és o meu tabernáculo. Aliás, sinto-me mais feliz em ti porque te compartilho as minhas dores. Hoje, sem me fazer esperar tanto, Jesus veio e logo me disse: tu és o meu tabernáculo. Para mim é o mesmo de estar no sacramento. Que em teu coração, aliás, em ti se encontra outra coisa demais,
que é o poder participar minhas penas e te ter junto comigo como vítima vivente ante a divina justiça, o que não encontro no sacramento. O sacramento é mudo, né? Ele não pode entender, ele não pode responder, ele não tem uma consciência, ele não tem inteligência, memória e vontade, né? É algo inanimado, sem vida, que é tudo ação de Jesus. O esforço é todo dele, não precisa dela corresponder, não tem que... Quando o padre levanta a hóstia lá, e não espera a hóstia falar sim, eu aceito, né? Que Jesus venha, né, e me assuma, né? Não, ela não tem que dizer sim, ela não tem que dizer nada, ela não tem vontade, ela não tem nada. É só uma coisa assim material, inanimada. Então, o contentamento é todo dele, mas quando é numa alma, quando ele usa uma outra alma, criatura, é totalmente diferente, né? Porque ele deu para essa alma essa capacidade de se relacionar com ele e deu a liberdade para que ela possa escolher por ele, que ela possa dizer sim, né? Para que ela tenha essa abertura para ele. E deu a inteligência para ela meditar o que ele está dizendo, deu a vontade para ela decidir por ele, deu a memória para guardar a palavra dele, e a boca para pronunciar, para responder, os olhos para ver, o coração para sentir, né? Então deu para ela toda essa sensibilidade, toda essa capacidade de pensar, de refletir, de entendimento, né? Então é um lugar assim que as penas dele não ficam só nele, mas que ele possa dividir com a outra pessoa e sentir mesmo que está podendo duplicar a sua vida na outra pessoa. É um lugar que pode duplicar a vida dele na outra pessoa, né? É diferente como é na hóstia, entendeu? E a criatura não, a criatura ela é ambulante, né? Por isso que ele fala que é hóstia ambulante, né? Ela anda, ela caminha, ela fala, ela pode ir nos lugares, né? Então ela é totalmente diferente. Acaba a solidão dele que há no sacrário quando ele tem uma alma que possa ser hóstia viva. Essa hóstia viva tira esse abandono dele no sacrário. Que ali não pode dizer uma palavra, não pode para quem, né? É como se ele ficasse conversando com a parede. Agora, quando você conversa com a outra pessoa, é diferente. Então, ele está conversando com alguém que tem ouvido, que tem olhos, que tem boca, né? Que tem mente, né? Então, é alguém vivo, uma vida. Então, é totalmente diferente. Então, dá muito mais contentamento para ele do que estar na hóstia consagrada. Estar numa alma e fazer ela participar do que ele vive, porque ela vai poder compreender ele, compreender o sacrifício dele, né? Receber esses desabafos, receber essa compreensão e responder, não é só receber, responder a isso. A hóstia recebeu, mas ela não pode responder a isso. E o ser humano pode responder ao seu Criador, né? Pode criar uma empatia, um relacionamento mútuo em que um canal fala e o outro responde. Então, não fica uma coisa muda, que não tem retorno, mas uma coisa viva, que tem retorno. Então, é totalmente diferente, né? Então, para Jesus é o maior contentamento que tem. E isso, ter uma alma vítima voluntária, aplaca a justiça divina, né? Então, é muito grande a reparação que ela está fazendo. A hóstia não pode reparar Jesus, né? É Jesus ali se dando sacrifício. Mas uma outra humanidade pode, ele pode se valer de uma outra humanidade para fazer os atos, continuar os atos dele. Então é muito grande isso. E enquanto dizer essas palavras, porque é o que nós somos feitos para ele, nós somos conquistados por ele. Entendeu? Toda a hóstia, ali está depositado Jesus, está depositado toda a vida dele, tudo que ele fez. Mas não é para ficar ali. O interesse dele de ter o meio que ele utilizou para chegar às pessoas é para estar nas pessoas, é para estar nas almas. Entendeu? Então, o fim último é a união com a alma, é a posse, né, dessa pessoa. Um possui o outro. Esse é o auge, né? Esse é o objetivo. É ele nos possuir, a gente possui ele, né? Então, é um habitar no outro, como essa custódia mesmo, essa união, essa fusão com Jesus. Então, é isso que ele deseja.
O sacramento é um meio que ele utilizou para isso, mas ele quer a vida dele em nós, é o direito dele de ter a sua criatura novamente, entende? Então você está devolvendo o direito do seu Criador, entende o que é isso? É a finalidade da criação, é a finalidade do sacrifício de Jesus, é a finalidade de tudo que ele fez, é o que dá, porque ali está depositado a vida dele, mas o que dá sentido a tudo que ele disse, a tudo que ele fez, é conquistar esse território, é chegar a esse fim, entende? Esse fim que sempre foi o início, sempre foi o propósito original. Esse fim que não é uma coisa que surgiu de repente, mas que sempre existiu, que sempre foi a finalidade de tudo, né? Que foi o começo do que o homem saiu, né? E está resgatando ele de novo. Então, é para essa união com ele. Então, tá dando para ele a glória da criação, tá devolvendo para ele os direitos que ele conquistou. E está realmente assumindo a redenção de verdade em tudo que ela é. Que não é só salvar o homem. Ele não veio só para ser uma comida que você vai lá e come e depois você vai para sua vida normal como se não fosse nada, né? Não, é para viver a sua vida, a sua vida é dele, entendeu? A sua vida pertence a ele, né? Não é mais para a pessoa ter vida própria. A hóstia tem vida própria? Não. É a de Jesus nela. É a mesma coisa a criatura, entendeu? Só que a criatura, ela tem o elemento de ser criatura, né? Não anula isso, né? Ele usa essa humanidade. O que não pode fazer na hóstia. A hóstia é totalmente nula. Dela você não precisa esperar nada, né? Da parte dela, né? Tipo assim, de resposta, de sim, de... Agora a criatura precisa do sim. Ele espera uma decisão verdadeira. Essa decisão é de cada um. Então, a criatura precisa concordar. Esse sim é concordar, esse sim é desejar, esse sim é acolher, esse sim é querer, esse sim é dar espaço, entendeu? Então isso tudo a criatura responde. Não é igual a hóstia, que não precisa dar uma resposta aqui, porque é uma coisa inanimada, não. O ser humano não. Ele tem a liberdade para dizer sim ou não. E é isso que ele quer mesmo, a liberdade da criatura, porque não quer nada forçado. Ele quer amor verdadeiro. Então, conquistar uma criatura e ter esse espaço nela e ter ela disponível para ele, entendeu? E ter ela assim aberta para ele, porque é o estado que ele encontrava sempre a Luísa, né? O estado da hóstia assim, pronta para o altar. A Luísa estava sempre pronta para o altar. A hóstia está esperando ser posta no altar. Então, nós também temos que estar pronto para o altar, né? Pronta para ser levado por ele e ser conduzido da forma que ele quiser, pronta para ser transubstanciada todos os dias nele, todos os dias ser ofertada, todos os dias ser oferecido. Então não tem presente maior que você pode dar para Jesus, né? Aí eu aprendi assim, aí quando eu vou na missa, que está ofertando a comunhão, eu estou me ofertando também, né? Que fala assim, receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, né? E para o bem de todas as criaturas. Eu fecho meus olhos porque eu entendo que eu também tenho que me entregar. Entendeu? Então eu falo, receba, Senhor, em tuas mãos esse sacrifício. Então eu estou me entregando esse sacrifício, né? Eu estou me entregando para ele, né? Ofertando a vontade humana ali. E na hora também que está consagrando, eu faço a oração de entrega. Porque eu entendo que eu estou sendo elevada naquele altar para Jesus, que eu sou para ele. E para que ele me assuma a minha pessoa. E não seja eu, seja ele, para que ele assuma toda a minha pessoa. Eu sou, é dele, eu pertenço a ele. Não, então, eu estou me entregando, né? Então, a gente também. Então, vamos lá. Filha, as ofensas que mais trespassam o meu coração são as missas ditas sacrilegamente e as hipocrisias. Então, as ofensas que mais trespassam o meu coração. Então, a maior ofensa de Jesus vem dos mais próximos, né? O que ofende mais Jesus não vem de fora de quem não conhece. Também vem. Mas ele está dizendo as ofensas que mais trespassam o coração dele.
São as missas ditas sacrilegiamente, porque ali na missa representa o sacrifício de Jesus. Tudo o que ele fez, né? E a missa tem que ser toda direcionada a ele, não mais ninguém, não há interesse de ninguém, entendeu? Então, se nessas missas ocorrem os sacrilégios, meu Deus, é uma ofensa tão grande, porque é a ofensa, ele sente mais a ofensa dos seus mais íntimos, que são os sacerdotes, que são as pessoas religiosas, que são os leigos, que são os católicos, porque eles estão recebendo por via direta e comendo um alimento que muitos não têm. Então, eles são os mais ricos, os que têm mais acesso àquele sagrado, os que recebem a mensagem de primeira mão. E se eles não são capazes de acolher isso e cuidar e zelar por isso, a ofensa é muito maior do que quem não é cristão, quem não é católico, quem não conhece. É muito maior para aqueles que conhecem, né? E é justo, porque quanto mais conhecimento, mais cobrado é, porque quanto mais conhecimento, mais rico é. Quanto mais investimento que uma pessoa tem, mais rica ela é. E quem recebeu mais investimento do que o povo católico? Porque foi feito esse sacrifício para todos, Deus se deu por todos. Mas existem essas divisões que nós vemos hoje, né? Então, nem todos, a religião não se expandiu ainda assim. Muitos nem conhecem o evangelho, né? Então, não tem acesso a isso. Eles recebem de forma indireta, porque na igreja a gente reza por todos, por todos. Quando faz aquelas orações universais lá, na missa, a missa é uma oração universal, a missa é universal. A missa é da divina vontade, né? Então, ela é um ato universal, né? Que alcança todos, passado, presente e futuro, almas do purgatório, né? O céu, a gente reza pelas 3 igrejas, a militante, a padecente, a triunfante. Então, tá todo mundo envolvido ali. Aí a missa é essa coisa assim que abraça e laça todo mundo. E é uma unidade que acontece. Mas imagina aqueles que têm mais riqueza, que têm mais oportunidade de aprender, que têm mais oportunidade de conhecer, que estão recebendo de primeira mão, não valoriza o que está recebendo. É uma tragédia, né? E aí ele fala de mitas ditas sacrilegamente e as hipocrisias que acontecem, que é a falsidade, é o veneno do interesse e tantas coisas. Então é o que mais ofende o coração dele, né? E missas ditas sacrilegamente. E aí estava sendo falado, né, sobre essa questão da... E com certeza, né, que se Jesus permitiu que hoje nem tem tanto e nem estão querendo mais ter, é uma permissão dele não ter mais a missa tridentina, né, ou ter muito pouco, ou parece que vai acabar. É uma permissão dele, porque igual no tempo da Luísa aqui, era essa missa, né, não era a missa nova, era a missa tridentina, né. E é complicado isso mesmo, porque realmente Jesus também já me mostrou isso, né, que foi falado na meditação. Ele já me mostrou isso também sobre a missa tridentina, assim, e uma coisa que ele me falou foi que o sentido é as pessoas estarem ali em sintonia. Se você está em uma missa que você não entende o que está sendo dito e não responde bem, não aquelas palavras, não concorda, não ouve, não consegue dar um retorno, não está consciente ali, não tem sentido. Porque a missa não é a coisa assim, o padre tem consciência e o resto do povo não precisa. Basta que o padre saiba e fale as palavras e o povo escute, que está ótimo. Isso não é a missa, né? A missa é essa união, essa participação. E as palavras lá eram para ser respondidas pela Assembleia. E elas precisam entender o que está sendo falado ali. Se não tem uma consciência, não tem sentido. Ele não está querendo algo inconsciente. Ele não está querendo algo que as pessoas não entendam o que está acontecendo ali, mas simplesmente estejam ali. Não tem sentido, né? Então, assim,
E Jesus, ele foi uma coisa que falamos uns dias atrás no grupo, né, sobre isso, sobre Jesus permitir que tudo o que aconteceu na igreja, Concílio Vaticano II, e tudo o que aconteceu, do mesmo modo que no tempo dele, ele destruiu esse farisaísmo todo mesmo, né? Ele renovou aqueles 600 e tantos preceitos, ele transformou em 10 mandamentos, e sendo que o principal e o resumo de tudo é amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então, do mesmo modo, na igreja também, ele destruiu esse farisaísmo, colocando ali os sacramentos, né? E justamente tirando esse excesso de regras que volta àquela situação passada. Ele não tem interesse em engessar as pessoas numa coisa passada. Porque aquele farisaísmo do tempo que Jesus estava na terra, aquele farisaísmo excluía as pessoas. E as pessoas ficavam mais preocupadas com os inúmeros ritos materiais e que elas tinham que fazer de piedade, de comportamento humano, do que com o que estava saindo do coração delas. E Jesus muitas vezes repreendeu os fariseus por causa disso. Não é o que sai do homem que o contamina, mas é o que sai de dentro. Então, assim, eles ficavam tão presos ao exterior, ao exterior, ao exterior, e na verdade eles eram tão hipócritas, tão mentirosos, né? Porque eles mesmos burlavam a lei ao seu favor, burlavam as regras ao seu favor e colocavam fardo nas pessoas que eles mesmos não eram capazes de colocar. Aí Jesus falou: vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Então, é um farisaísmo que quem impõe não entra e não deixa ninguém entrar. Também, porque quando você tem um conhecimento muito grande, que não é seu, é divino, então é uma comunicação de Deus, é para ser dado para as pessoas. Então, a partir do momento que os padres ficaram vaidosos ali, dizendo só nós podemos ter esse conhecimento do São Tomás, só nós podemos ler tal coisa, só nós podemos rezar, só nós sabemos rezar. Vocês não precisam rezar, só fica escutando a gente rezar. Então, a partir desse momento, eles não entenderam a mensagem de Jesus e nem deixam ninguém entrar também. Não deixa ninguém aproximar, né? Então, Jesus foi quebrando tudo isso e permitiu. Ah, Ruth, mas concentrou muita coisa, modernismo, isso, aquilo. Mas tinha homens maus por trás de tudo isso. Mas tudo está à permissão de Deus, né? Que mesmo que tinha interesses humanos em cima daquilo, ele está acima de tudo isso. A luz dele concorre com tudo isso. Então, ele tirou um bem de tudo isso para que realmente todos pudessem ter acesso. Porque Deus nunca fez o reino dos céus, não é uma coisa assim. Você pode saber, você não. Você sim, você não. Você é qualificado, então você não. Não é essa coisa de eu sou melhor do que você. Não existe isso, né? Não é assim, não é uma coisa excludente, não é uma coisa exclusiva. Então, infelizmente, a missa tridentina virou algo exclusivo, virou algo visto assim para pessoas mais consideradas mais bem instruídas, melhores, que leem mais, que entendem mais, tem esse sentimento real no coração daquela pessoa que está muito indo, que vai na missa tridentina, ou que é muito presa a usos, né, de véu, uso de saia, aquela coisa toda assim, muito parte ritualística. É muito comum essas pessoas se sentirem mais santas e sagradas do que as outras, porque eu me senti assim. Eu me senti desse jeito, mas Jesus não deixou, eu nunca ia numa missa tridentina, nunca consegui ir, nunca consegui, né? Toda vez que eu fazia o propósito de ir, nunca consegui ir. Aí eu perdi o gosto por ir, por querer ir, entendeu? Eu achei muito difícil o acesso a um lugar que tinha missa, mas eu tinha essa visão, sim, de olhar as mulheres com calça na igreja e falar: nossa, essa daí é impura, eu sou melhor do que ela. Tô de saia, tô de véu. Eu sou uma mulher mais parecida com Nossa Senhora do que aquela que está de calça. Então cria-se uma rincha, cria divisão, e Jesus abomina isso. Abomina esse farisaísmo, né? Esses escrúpulos excessivos, né? Essa coisa toda. Então, realmente, e ficava uma coisa assim, só para algumas pessoas mesmo, né?
só para alguns, e ele não quer isso. Ele quer que todos tenham acesso à palavra dele, mas como que ele vai querer? Ele quer facilitar para que todos tenham conhecimento. Mas se aí a pessoa, se você domina o latim, você vai saber. Se você não domina, você não sabe. Aí como que vai fazer com que a palavra de Deus seja espalhada desse jeito, com tanta fechamento? Esse é o que aconteceu também. Os apóstolos entraram nesse conflito e o São Paulo foi muito usado nesse momento, né? Para falar com o Pedro. Pedro, nós temos que fazer um concílio, nós temos que decidir isso, porque não pode ficar nessa divisão toda. Nós só batizamos pessoas tal. Essa nós não batizamos. Aí tinha um monte de gente se convertendo que não era do judeu, mas que era pagão, mas que estava sendo tocado pela pregação dos apóstolos. Então o Espírito Santo estava tocando nessas pessoas. A palavra estava entrando nesses corações, né? Aí Jesus foi e falou: para de chamar de impuro, que eu purifiquei, e mostrou para Pedro. Aí eles fizeram o primeiro concílio deles e decidiram que todos poderiam ser batizados, que se convertesse de verdade e quisesse. Que o que bastava eles querer. Ele não ia mais impor leis sobre eles de que Jesus veio só para o judeu, né? Não ia impor mais esse tipo de obrigação neles. Mas e os que são circuncisos e os que não são? Acabou isso a partir de Jesus. Acabou esse negócio de circunciso, de ser circuncisado ou não ser. Então, foi um momento de grande reforma já ali no início, de colocar mesmo equilíbrio nas coisas, né? E Jesus, o Espírito Santo, foi orientando eles a tirar esse farisaísmo que eles ainda carregavam, né? Que estava emprestado neles, né? E que não dava liberdade para o Espírito Santo de agir. Então, eles foram sendo dóceis ao Espírito Santo. Teve uns que foram muito duros. Se eu não me engano, Matias, né? Não aceitava de jeito nenhum. Tinha um que não aceitava. Era aquele judeu bem, bem bravo mesmo, né? Então, dava aquela confusão. Mas o Espírito Santo é a palavra de Deus, tem que vencer, né? E o humano tem que ser calado. E aí foi, né? Então, hoje em dia é a mesma coisa. É o Espírito Santo que está dirigindo, né? Não adianta eles quererem prender o Espírito Santo numa caixa. Não adianta. E ele sopra onde ele quer. O Espírito Santo é livre, né? Então, é a mesma coisa hoje. Para que ir para uma missa se você não entende o que está sendo falado lá? Sem que você precisa alimentar da palavra, sem que você precisa ter consciência do que você está fazendo ali, não é? Não é uma coisa mecânica, não pode ser uma coisa mecânica. Não pode ser uma coisa só para constar, marcar presença, eu estou ali, né? E não pode ser algo que seja uma vaidade. Eu só participo da missa tridentina porque eu sou inteligente, porque eu leio São Tomás, porque eu sou uma pessoa mais culta que as outras, né? Elegante demais, fina demais. Passa aquela coisa de ser fino demais participar disso. E os plebeus, né? Plebeus, sei lá, plebeus, falando tudo errado. São o povo da missa nova, né? São o povo da missa nova, então. Os ignorantes, então. Mas e aí? Mas o que Jesus quer, então? Ele não quer hipocrisia. Ele não quer que a pessoa esteja ali, mas o coração dela se acha melhor que todo mundo. Ele não quer esse tipo de coisa. Entendeu? Tira totalmente Jesus do centro. É isso que tira Jesus do centro. É quando o ser humano se coloca no lugar dele, quando ele coloca os seus próprios interesses. Entende? Seus próprios ideias e pensamentos. Então, quem pode dizer o que compreendi dessas duas palavras? Parece-me que externamente se faz ver que se ama. É bonito, o rito é lindo, é maravilhoso, as roupas são lindas. É tudo tão encantador, tão, tão delicado, cada gesto, cada coisa, tão litúrgico. Que coisa mais linda. Se louva o Senhor, mas internamente se tem o veneno pronto para matá-lo. Credo. Quando ele vai nesses corações, o que ele encontra? Fedendo orgulho, soberba. Sentimento de ser melhor que os outros. Entendeu? Aí depois essas pessoas vão lá na internet criticar quem está indo na missa nova. Vão dizer, nós estamos certos, o resto está tudo errado, a maioria está errada. Nós somos inteligentes, nós somos verdadeiros, nós somos cristãos, o resto não é. Quem usa essa roupa, quem coloca o véu na cabeça, essa é de Nossa Senhora, o resto tudo não é de Nossa Senhora, não é da Eva, não é da Nossa Senhora.
né? Então, externamente se faz ver que se quer a glória, a honra de Deus, mas internamente se busca a própria honra, a estima própria. Tá vendo, gente? Deus descobre os corações, né? E não adianta, vai agradar Jesus também. Tudo perfeito externamente, mas por fim de interesse próprio. Não vai adiantar, entendeu? Não vai adiantar. Não quer dizer que a missa nova é perfeita, quer dizer que tudo que está sendo feito tem seus erros e tal, e acertos, né? Mas é uma forma de a palavra de Deus ser compreendida por todos, né? Por todos. E todos, não só no momento da homilia, mas é em cada momento. As pessoas precisam responder aquelas palavras, rezar o credo com consciência do que eles estão falando, senão vai ficar uma oração mecânica. Mesmo sendo latim, você não tem tempo de pronunciar e ao mesmo tempo meditar o que você está falando, não. Porque não é sua língua de origem que você pode falar e ao mesmo tempo estar conectado com o que está falando. Aí você fica preocupado em falar bonitinho, acompanhar um livro lá que o pessoal tem, mas às vezes você só está repetindo cruamente, aquilo ali é muito cru. Cru, 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 cru. Você sai de lá cru. Não é isso que ele quer. É para você sair de lá alimentado. E alimentar na missa é pela palavra dele também, é pela Eucaristia, é pela palavra dele também. É muito importante que as pessoas prestem atenção na palavra, que elas entendam uma linguagem que está sendo dita ali. Se não for na própria língua delas, fica difícil. E Jesus não quer isso. É por isso que o Espírito Santo, ao vir até os apóstolos, todas as pessoas compreendiam o que eles estavam falando, né? Cada um na sua própria língua, não cada um em latim, mas cada um na sua própria língua, né? Então, Jesus não veio para colocar mais jugo humano, os julgos farisaicos, né? Julgos que impedem a pessoa de se aproximar dele. Ele veio tirar essas correntes para que as pessoas pudessem se aproximar para mudar. Mas para mudar você tem que compreender a mensagem para ela te tocar, né? Com a sua consciência, usando a sua inteligência ali. Então é muito importante, né? Isso, a atenção de quem está ali é muito importante. Todas as obras feitas com hipocrisia, mesmo as mais santas, são obras todas envenenadas que amargam o coração de Jesus. Então, tudo o que é feito, por mais lindo que seja, mas se tem falsidade, se tem interesse próprio, não vai agradar Jesus. Vai ser veneno, veneno. Porque no fundo a pessoa está fazendo olhando para si mesma, porque eu ficava prestando atenção se eu estava fazendo bonitinho. Eu ia ajoelhar, mas prestando atenção, né, em como eu estava ajoelhada, muito prestando atenção em mostrar piedade. Eu ficava com a mente ocupada nessa piedade e não ocupada em receber Jesus mesmo. Eu estava preocupada como eu ia receber Ele, como eu estava me posicionando na missa. Aí eu não batia palma porque eu não queria parecer feia. Aí todo mundo batendo palma assim, eu aquela esquisita no meio do povo. Entendeu? Ah, eu não queria bater palma para não ser igual essas pessoas que não entendem que a missa é o Calvário. Ah, eu não quero isso, não quero aquilo. Então, eu ficava o tempo todo atenta a cada detalhe em mim mesma para não fazer errado. E não prestava atenção realmente em Jesus, mas eu ficava cheia de coisas, preocupada com coisas. É complicado, gente. E Jesus vê isso. Ele quer a verdade, ele quer o amor, né? O que você entende em Luiz estar junto com Jesus? Essa união, essa fusão, um consolando o outro, né? Ela reparando ele totalmente, né? Ela ouviu os sentimentos dele mesmo, sabe? Cuidar mesmo dele, né? Cuidar de tudo, né? Não é só a ficar abraçando, beijando, aquela coisa, mas é ficar ouvindo as dores dele, os desabafos dele, as preocupações dele, né? E para fazer os atos opostos de reparação. Então, relate como você imagina essa experiência de Luísa com Jesus. Ai, meu Deus. É o que a gente tem que se colocar também. É a experiência que ele quer que nós tenhamos. A gente não fica preso na Luísa com Jesus, né?
Aí eu quero ter exatamente a experiência que a Luísa teve com Jesus. Eu quero ir lá na missa e vou pedir Jesus para ele mesmo vir e trazer a comunhão para mim, deixar eu também ver ele, abraçar e beijar os pés dele. Não é assim que ele vai querer, gente, cada um de nós. Mas você está ali, mas está com ele. E às vezes ele vai te desabafar coisas que não vão ser legais. Ele vai te deixar amargo. Ele vai te comunicar amarguras ou alegrias. Ou te dar uma alegria, uma gratidão enorme por estar ali. Você vai agradecer por todos os católicos deveriam estar agradecendo. Então, depende da situação. É você estar aberto à experiência que ele deseja te comunicar de forma natural mesmo, que acontece com as circunstâncias que te acontecem, né? O que se entende desse desabafo de Jesus sobre essas ofensas que mais transpassam o seu coração? É o que não quer. O que eu entendo disso, né? Porque Jesus quer a verdade. Ele quer que as pessoas o amem de verdade. Ele não quer. Ele está interessado não é na quantidade de coisas que a pessoa faça. Não é na quantidade de piedade que ela demonstra. Não é o que não quer externo. Ele quer a verdade, o que está no fundo do coração. Por quê? Porque quando ele... Ninguém esconde nada dele. Porque quando ele vai ao encontro dessas almas, ele sabe o que está movendo cada uma. Né? Ele sabe cada pessoa, o motivo que cada um está ali. Então, o que ele quer é que ele seja o único motivo. Jesus não tolera mentira, hipocrisia. Não tolera. Não tolera. Não quer fingimento. Ele não quer, ele quer amor de verdade. Né? É o que eu já comentei. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.